Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos ficar alguns momentos para buscar o entendimento do Evangelho de Jesus. Vamos falar um pouco do Evangelho no lar. E o pensamento filosófico na Grécia havia atingido a culminância. Os filósofos e todos que trabalhavam para o aperfeiçoamento intelectual tornaram a Grécia ponto de referência naquela época. Por outro lado, o Império Romano havia dado lições de organizações sociais jamais vistas pela história da humanidade. O Império Romano conquistou o mundo impondo suas leis e normas de organização. E foi nesse cenário que Jesus chegou. Chegou para nos mostrar as leis divinas, as leis de Deus, com mais simplicidade do que a do Antigo Testamento. Porque as leis de Deus já tinham sido trazidas por Moisés através dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Já tinha sido trazida. Mas Jesus veio simplificar tudo isso com uma lei que é a lei maior, a lei de amor. E Jesus, então, nos seus trabalhos, quando estava na casa de Pedro, estavam todos lá conversando, falando a respeito das coisas da vida, do dia a dia. E Jesus, notando que aquela conversa não estava muito edificante, perguntou para um deles o que eles faziam com o resultado da pesca. E eles disseram que eles escolhiam os melhores peixes e vendiam. E o que sobrava ficava para a alimentação. Perguntou Jesus, então, para um carpinteiro que estava ali, como ele fazia com as peças que ele trabalhava na carpintaria. Ele disse que usava o serrote, a enxó, para aperfeiçoar as peças, para que ficassem de acordo com a utilização para o homem. E Jesus então disse a todos: assim é o nosso coração. Nós precisamos fazer o melhor para que nós possamos compreender melhor, para que nós possamos ter a compreensão como um todo de uma maneira mais adequada. Nós precisamos moldar os nossos corações que estão endurecidos, porque nos nossos corações ele está cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, e nós precisamos retirar esse ódio dos nossos corações. Lembro de uma passagem de Jesus, quando ele estava nos 40 dias das provações. Ele chegou em Jerusalém, ficou próximo ao templo, e em frente ao templo estavam lá os sacerdotes, os fariseus,
os doutores da lei, discutindo a respeito do Antigo Testamento, das leis mosaicas, como poderiam fazer, de que forma deveriam agir. E dentre eles tinha um chamado Hanã, e quando Hanã viu a figura majestática do Cristo, se aproximou e perguntou pela figura: Nazareno, o que fazes na cidade? E Jesus olha para ele com serenidade e diz: eu passo por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus. O que entendes tu por reino de Deus? E Jesus então lhe responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Por isso que Jesus, na casa de Pedro, frisou a necessidade de nós melhorarmos os nossos corações. E o Evangelho de Jesus, trazido pelos evangelistas, é o que nós fazemos hoje em nossos lares. O Evangelho que a gente escolhe um dia, um horário, e faz o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, para que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, melhorar os nossos corações, porque não existe outro caminho. Jesus mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através do seu Evangelho, nós vamos melhorando, evoluindo. Esse é o caminho, é a função espiritual da família. Porque se não fosse dessa maneira, não teria sentido por que estarmos em família. É a melhor maneira de agrupar espíritos devedores que somos, para podermos entender, compreender, perceber e nos melhorarmos. Porque a educação do espírito se dá através da família, porque nós fizemos essa programação reencarnatória com a permissão da família encarnada. E através do Evangelho no lar, nós vamos burilando isso, trabalhando isso de uma maneira cada vez mais adequada. Cada vez nós temos visto crianças que, meu Deus, são verdadeiros prodígios. São espíritos já evoluídos que vêm para melhorar ainda mais o nosso planeta, porque estamos passando por um período de transição planetária, de um mundo de expiações e de provas para um mundo de regeneração. Por isso que o Evangelho no lar é extremamente necessário que façamos para o melhoramento de toda a família, Então, meus irmãos, é dessa forma e através do Evangelho que nós nos tornaremos cidadãos cósmicos, aptos a habitar as muitas moradas na casa do meu Pai. Por isso eu quero agradecer muito pela oportunidade de poder levar esse recado, vamos dizer assim, para os nossos irmãos, aqueles que necessitam, assim como eu. Quero agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado e que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações.